Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Bom, começando mais um Pod Esportes, a gente sempre trazendo desde o ano passado grandes nomes do esporte, atletas, ex-atletas, treinadores, ex-treinadores de todos os esportes. Estamos no ano olímpico e hoje a gente tem o prazer de receber um dos grandes nomes do esporte brasileiro, que sem dúvida nenhuma faz parte da história olímpica do Brasil, né, Ceará? O Hugo Oyama, ele é um atleta de alto rendimento, de alto nível, né? Além de ser um atleta de alto nível, é um ser humano muito especial, né? Que trata pessoas com uma grande gentileza, né? Que trata o ser humano de uma forma diferente, porque é por causa da educação dele, né? Através do esporte, inclusive. Ele é uma pessoa reverenciada pelo mundo do esporte, né? Por quem gosta de esporte e por quem trabalha no esporte, né? É um atleta de 8 Olimpíadas, não é uma coisa simples, né? 6 Olimpíadas ele esteve como atleta, uma como treinador da seleção feminina, e eu falo 8 porque ele está indo para a 8ª Olimpíada. Eu queria que você falasse, Hugo, como é que está o seu coração, como é que está a sua contagem diária, né? Porque nós sabemos que, embora você tenha participado de tanta Olimpíada e de tanta competição, cada momento de competição, ele é um momento único. Primeiro, Luiz, é um grande prazer estar falando com você de novo, né? Fazia tempo que eu não te via. Grande prazer. Breno, obrigado pelo convite aí. Né, e pelas palavras, né, de vocês, né, Luiz? Você sabe que a gente do esporte olímpico, antigamente lá atrás, né, Luiz, era esporte amador, a gente teve que batalhar muito, a gente batalha, aliás, né? Mas, como você falou, Luiz, quando a gente vai para uma competição como os Jogos Olímpicos, né, o coração começa a bater mais forte cada dia que passa e vai chegando mais perto. Independente se agora eu vou como técnico da seleção, mas, né, a gente está lá para ajudar as meninas, né, a representar da melhor maneira possível, né, o nosso país. Então, bastante ansioso, mas ao mesmo tempo muito feliz. Né? Em 2016 eu pude participar como técnico no Rio de Janeiro, agora estou indo em 2021 para o Japão, que é a minha segunda casa, né? Então estou realmente muito feliz por isso. Hugo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como que você começou no tênis de mesa, se isso foi desde pequeno, se foi uma paixão e como que se tornou profissão para você até você se tornar um dos maiores do Brasil e do mundo, né? Bom, primeiro foi como na brincadeira, né, Breno? Pô, eu tinha 7 para 8 anos de idade, eu brincava de ping-pong, no intervalo de uma escola japonesa que eu frequentava lá em São Bernardo do Campo, que é a minha cidade natal. Eu estudava nessa escola japonesa de manhã e à tarde na escola brasileira. E eu era muito pangaré, eu mal acertava bolinha. Né? Eu brincava daquela família, vocês devem ter jogado. Você perde o ponto, tinha que ir lá atrás da fila, esperar a sua vez. Eu tô nessa fase aí, Eu já joguei isso. Já jogou, né, então? Mas é assim, eu nem recebi o saque e já ia pra lá.
eu comecei a ficar cansado. E tinha um menino que jogava muito bem. Ele tinha uma raquete com borracha, que era muito diferente da minha, que era um madeirão, né? E ele dava saque perfeito, aquelas cortadas. Eu falei, César, como que você aprendeu isso aí? Tem um clube aqui de tênis de mesa aqui na cidade, vamos lá comigo, que é da prefeitura. Aí eu fui com ele nesse um dia, aí quando abri a porta do salão, que eu vi aquele pessoal dando aquelas cortadas, aquelas pancadas, sabe, aquele treinamento de tênis de mesa mesmo, não é só aquela brincadeira, pra mim foi como se fosse a paixão à primeira vista pelo esporte, sabe? Eu comecei a ir 1 ou 2 vezes por semana, o Maurício Kobayashi, que era o técnico da prefeitura, me viu com certos talentos, facilidade para aprender, né? E chamou meus pais para ver se eu poderia ir todos os dias. Tinha que seguir todas as regras, né? Principalmente de ir bem na escola, desde pequeno, sabe? Sempre tirar notas boas. Se eu tirasse uma nota média, eu não podia treinar. Eu tinha que ir lá, mas ficar de castigo para recuperar a nota e aí poder voltar a treinar na mesa. E só com essa regra ele ganhou meus pais, né? Porque a gente, quando novo, pequeno, o principal é o estudo, porque lá na frente eu não sabia se ele seria um esportista. E como o Ceará falou, o Maurício ensinou muito nessa parte da disciplina, respeito à educação. E eu prezo muito isso até hoje, né? Principalmente com os mais velhos, né? Então, foi um aprendizado muito importante desde pequeno, e assim que comecei a treinar todos os dias. Então, praticamente com 7 anos de idade, hoje até os 52, faz 45 anos que estou nesse esporte aí. O Hugo, é gozado, né? A gente tava brincando no começo, mas é verdade. Eu ganhei uma mesa de ping-pong, né? E eu tenho aqui no meu quintal. E aqui não é um jogo, são batalhas, né? Eu diria para você que a família e os amigos realizam batalhas, né? Não tem educação nenhuma, entendeu? Não tem um comprometimento nenhum, um negócio assustador, vira uma guerra, entendeu? E eu, como eu te falei, eu tô lá atrás da fila, entendeu? Não, mas isso é legal, né? Você tem uma ideia? Eu perco pra minha neta de 10 anos, pra você ter uma ideia. Tá certo, você tá dando moral pra ela, pô, né? Tá falando, não, você tá melhorando, tá certo, pô. Mas o meu avô também, no começo ele ganhava de mim, tirava sarro de mim, sabe? O pior não era perder pro meu avô, ia perder e eu via o sarro que ele tirava de mim, né? O velho nem português falava direito. Hugo Pangaré não sabe jogar nada, sabe? Espera um pouquinho, Dichan é avô em japonês, né? Aí eu treinei uns 2, 3 meses, já comecei a ganhar dele. Eu chegava em casa e falava assim, vovô, vamos jogar? Não, hoje eu tô cansado, meu braço tá doendo, pronto, acabou. E esse aprendizado todo seu, né, que começou muito cedo, ele se intensificou quando você foi para o Japão? Ou foi a primeira, digamos, você falou que a sua segunda, digamos, a sua segunda cidadania, né, digamos assim, você é um brasileiro, mas é descendente. Então, eu tenho a impressão que quando você foi para o Japão, você se identifica, além da identificação, você deve ter adquirido treinamentos especiais, né, isso que são necessários, né, para um grande atleta. Né? Com certeza. E foi muito bom de eu ir para o Japão com 15 para 16 anos, com o entendimento da cultura japonesa. Eu já sabia falar um pouco japonês, né? Eu ia na escola japonesa, aprendi a escrever alguma coisa, e falava assim, eu não falo fluente até hoje, mas eu consigo me virar, né? E chegando lá, todos me respeitaram, porque eu respeitei todos desde o início também, né? E como vocês sabem, a disciplina no Japão, sabe, aqui é o top. Então, se você respeita, eles te respeitam também. Eu sofri um pouco também, tomei muitas broncas, né? Mas é assim que a gente aprende, né? Tomando broncas, tendo que fazer castigo, às vezes ela amarra, né? Mas depois eu fui colocando na cabeça que eu não podia ficar só tomando bronca e fazendo só castigo, porque senão eles iam cansar de mim e iam me mandar embora de volta, né? Mas, mas tecnicamente você conseguiu uma grande evolução? Não, sim, e por isso aí na parte técnica eles me ajudaram mais ainda por causa disso. Eu estava querendo aprender bastante com respeito à educação e eles davam eu tinha esse ponto positivo, né, na manga aí para que eu pudesse aprender a parte técnica. E quando eu voltei para o Brasil no final de 85, aí em 86 já fui convocado para a seleção adulta pela primeira vez e segui até 2012, né? Então por isso que eu falo que desde pequeno, tendo colocado esse objetivo na minha cabeça, né, passando por várias barreiras, que eu consegui esse feito aí de jogar 6 Olimpíadas e até hoje está ajudando o Brasil. Qual que é o diferencial, Hugo,
para um grande profissional, né, um mesa-tenista? Muito treino, quantas horas diárias por dia? Tem a parte física também? Qual que é a diferença? Não, totalmente diferente de um ping-pongueiro, né? Desse que joga na casa do Ceará, né? Fica ali na batalha, tudo, mas, pro cara ganhar uns pontos ali, pra gente ganhar os jogos ali em Olimpíadas, Mundiais, não é fácil. Dos meus 11 aos 17 anos, eu ainda estudava, porque era obrigação minha terminar o ensino médio, que era o colegial na nossa época, né? Eu saía da escola de manhã, eu treinava das 2 da tarde às 10 da noite. Então, durante 6, 7 anos, eu treinava 8 horas por dia. Quer dizer, eu ficava no salão durante 8 horas. Tinha intervalo, fazia a lição de casa e tal. Mas aí, quando eu parei de estudar, eu me dediquei só ao tênis de mesa, era o mínimo de treino na mesa 6 horas. E fora isso, o preparo físico, a musculação, a corrida, né? Porque o atleta precisa ter isso muito forte. E o que, assim, no esporte individual conta muito também é o treino mental. A parte da concentração, a parte da confiança durante o jogo. Porque, assim, eu já passei muito por isso e vários outros atletas que eu vejo jogando, sabe, que é um leão de treino, aí chega no jogo e não consegue desempenhar aquilo ali. Por quê? O braço treme, ele fica com medo de perder, sabe, só pensa em ganhar. Eu sempre falo, quem vai entrar na mesa, que entra com medo de perder, a chance de perder é muito grande. E quem é aquele que entra, que acha que só tem que ganhar, o braço fica duro e a chance de perder também é muito grande. Então o que é? Entrar com a cabeça mais tranquila, focado e confiante para poder fazer o seu jogo. Hugo, nós estamos falando aqui de 15 Pan-Americanos, é isso? Com 10 ouros, 1 prata e 4 bronzes? Isso, 15 medalhas, isso mesmo, correto. Para um cara ganhar 15 ser vencedor, ter medalhista em 15 Jogos Pan-Americanos, que é uma pauleira que não tem tamanho, né? E ainda mais vindo do Brasil, que nem sempre foi um país que deu tanta estrutura, né? Você sabe disso. Qual é o nível de dificuldade, o nível de superação que você tem que ter, né? Porque você ganhou 10 ouros em Pan-Americano. Então, e nem sempre, como eu te falei, com uma grande estrutura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, é um ponto muito legal e importante eu falar, porque você, em qualquer área, qualquer esporte, você chegar ao topo é uma coisa. É difícil. Agora, você se manter é muito mais difícil, né? E o tempo vai passando, a sua idade vai aumentando, né? Vai ficando mais velho, né, Sera? Vai ficando mais experiente. Né? Mais experiente, Aí, essa experiência ajuda muito. A minha primeira medalha de Pan-Americanos, eu tinha 18 anos. E a minha última, eu estava com 42 anos, sabe? E o que eu fazia? Eu saía de uma edição de Jogos Pan-Americanos, eu já estava pensando na próxima. Eu não ficava esperando 1, 2 anos para eu poder me preparar, para ver se eu iria no próximo Pan, para brigar para a medalha novamente. Não, eu sabia que se eu demorasse muito para me preparar, lá na frente ia ser mais difícil. Por quê? O pessoal vai estudar mais o seu jogo, vai aprender a jogar mais com você. E ao outro lado eu também, eu tenho que aprender, eu tenho que evoluir no meu jogo, né? O tênis de mesa evoluiu muito, mudou material, mudou regra de jogo, sabe? E se eu não colocasse dentro da minha cabeça essa atualização, eu teria muito mais dificuldade, né? E eu via lá embaixo, né? Eu tava lá no primeiro Pan, no terceiro Pan, pelo menos, né? Eu já sabia que eu tava lá, porque eu tava novo ainda. Mas depois do quarto, quinto, eu já via a molecada subindo ali. Eu falei, esse cara quer tirar meu lugar, mas eu vou continuar treinando firme. Mas eles podem até ganhar de mim, né? Porque a gente sempre treinava juntos. Mas eles têm ganhado de mim e têm ganhado do pessoal que eu ganho lá fora também. Que ganha lá dos americanos, ganha lá dos canadenses, porque eu não perdia para esses caras, né? E ele ia a outros campeonatos pan-americanos, né, latino-americanos, esse pessoal perdia. Então, por isso que eu estava assim, bem confiante, o técnico confiava em mim também, e por isso que ele me levava na equipe para a gente brigar por essas medalhas. Hugo, eu queria que você falasse da importância de estar nos Jogos Olímpicos, né? Você não tem uma medalha olímpica, mas você tem tanta história no esporte e participou de 6 Olimpíadas. Não é qualquer atleta que participa de 6 Olimpíadas. E aqui no Brasil,
muita gente dá mais importância, por exemplo, a uma medalha de ouro, não dá importância a uma medalha de prata, a uma medalha de bronze, ou mesmo de uma participação em Jogos Olímpicos, o que é muito difícil já de estar lá, né? Ah, com certeza. É lógico, assim, eu no tênis de mesa, por exemplo, eu sempre tive os pés no chão, que brigar por medalhas era muito difícil, pela forte concorrência, né? Principalmente da China, né? Mas tem China, Coreia, Japão, né? Vários jogadores fortes. O bicho papão quem é? Quem é, Quem é a China. A China. Até hoje foram 32 medalhas de ouro disputadas em Jogos Olímpicos, desde 88, que o tênis de mesa entrou, até 2016. Sabe quantas a China ganhou? 28 de 32. Perderam 4 só, sabe? Então, para você ver. Não, mas eles merecem isso, porque o tênis de mesa é o primeiro esporte deles. Eu já fui lá treinar várias vezes. Meu, menino de 6, 7 anos já fica alojado no centro de treinamento, sabe? Então, eles são feitos para realmente ganhar essa medalha. Isso é diferencial, né? Esse é o diferencial. Né? O governo dá total apoio. Né? E para o chinês também, eles sabem que o seu filho está numa seleção estadual, né? Depois na seleção nacional, tem as suas facilidades, tem os seus privilégios, então realmente eles vão lá e deixam os meninos, porque também para a família é importante. Né? Então, assim, por isso que é difícil bater os chineses. Eu queria falar de uma coisa que é triste, vamos dizer, de falar, né? Que é da perda, né? Você, em 96, em Atlanta, você obteve uma vitória sobre o Jürgen, né, que é o sueco, né, se eu não me engano. Mas deve ter sido uma vitória suada, porque alguns dias antes você perdeu um grande parceiro, o Cláudio Cano, que era maravilhoso, uma pessoa maravilhosa que eu conheci também, né? Como que se supera isso? Olha, realmente foi muito difícil, né? 3 semanas antes do início dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96, o Cláudio, na noite, no dia que ele estava indo para casa, para ir para o aeroporto, ele sofreu um acidente de moto, né? E infelizmente faleceu. Lógico que foi um baque enorme. O Cláudio, né, Ciara, você sabe, foi meu grande companheiro. Conheci ele. Sim. Eu aprendi muito com ele também, apesar de termos jogado juntos durante 10 anos, mas desde quando eu era pequeno ali, aprendi muito com o Cláudio. E quando ele faleceu, sabe, o que eu coloquei na minha cabeça? Que eu ia batalhar por mim e por ele, sabe? Eu não ia ficar só triste, né? Eu ia ficar triste, é claro, mas ia usar essa força para poder entrar na mesa e lutar por mim e por ele, porque o que ele gostava do tênis de mesa, de ajudar, de fazer com que o tênis de mesa crescesse, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, era uma força muito grande. E, teoricamente, naquela época, seria a última Olimpíada do Cláudio Cano. Então, assim, agora vou batalhar por mim e por ele, e muitos brincam até que algumas bolas, né, que eu ganhei do Jorgen Persson, que era o número 5 do mundo, era um dos favoritos da medalha em 96, algumas bolas, muitas vezes, que ia para fora, o Cláudio deu uma sopradinha lá de cima e a bola entrou, né? Então, por isso que ele me ajudou a ganhar. É lógico, eu treinei muito para ganhar do Persson. Eu estava muito bem fisicamente, tecnicamente naquela época também. Mas, com certeza, essa força do Cláudio me ajudou bastante. A gente já falou aqui com o Larry Passos da importância de treinador, né? No esporte um pouco parecido com o tênis de mesa, né? Que é o tênis de quadra. E você tem as duas experiências, né? De ir para jogos importantes, como Jogos Olímpicos, como jogador e agora como treinador. Eu queria que você falasse dessa diferença e o quanto que você está podendo contribuir fora da mesa também. Olha, realmente é muito diferente, porque quando atleta você treina, você pensa o que você precisa melhorar, o que eu preciso melhorar, o que eu vou fazer contra o meu adversário, né? Agora, como técnico, eu tenho que saber lidar primeiro com o pensamento, as características, né, o caráter, né, de cada atleta, depois cada adversária, né, da atleta também, o jeito dela jogar, porque cada uma tem um estilo de jogo diferente ali, né? Essa é a grande diferença. Mas, assim, os resultados falam muito bem disso, né? A gente conquistou muitos títulos importantes, até alguns títulos inéditos, né? E, infelizmente, a gente não pode treinar todos os dias juntos, porque a gente não tem um treinamento nacional aqui, né? Mas nas competições, eu uso a minha experiência para passar para elas em termos de jogo, de tática, né? De concentração, de motivação, para que
nesse jogo, como você está falando do Larry, do tênis de campo e o tênis de mesa, né? Um detalhe ali para você ganhar um ponto a mais pode ser a diferença da vitória e da derrota. É uma tática ali, ó, você tá jogando assim, é melhor jogar do outro lado ali, sabe? Uma coisa assim já pode ajudar nesse sentido, né, da vitória. Então é isso que a gente vem fazendo e enquanto eu sentir que eu esteja ajudando da melhor maneira possível as meninas, eu vou estar aí firme e forte. Qual é o nível que nós temos hoje, né, que você poderia nos dizer aqui? Porque a gente conversou ontem no último podcast, a gente conversou com um grande jornalista, que é o Álvaro José, o Alvinho de tantas Olimpíadas, e ele falava para a gente, né, da situação, do preparo das nossas equipes, em que pé que os nossos atletas estão, e falou muito do que a gente realmente pode ganhar nessa Olimpíada Ouro, que é surf, que coisa nova, que é skate. Eu queria que você me falasse o que a gente pode esperar, em que nível que nós estamos tanto masculino quanto feminino, tênis de mesa. Olha, assim, no tênis de mesa, nós vamos com a equipe, com a Bruna Takahashi, a Jéssica Yamada e a Carol Komahara, né? A Bruna Takahashi, ela está entre as 50 melhores do mundo, do ranking mundial, né? É a primeira atleta brasileira que consegue esse feito, né? Ela joga e treina na Europa já há duas temporadas, e isso faz toda a diferença, né? A Jéssica também jogou durante 6, 7 anos lá na Europa, na França e na Suécia, e a Carol também jogou essa primeira temporada na Espanha. Então, como elas estavam lá, mesmo nesse momento de pandemia, conseguiram treinar um pouquinho mais que o normal, do que fossem ficar aqui no Brasil, né? E o nível, como eu falei, tênis feminino é mais difícil que o masculino. Por quê? Fora as chinesas, praticamente todos os países da Ásia são muito fortes, né? Mas assim, eu vejo que a Bruna tem chance de ganhar, né, de atletas que estejam entre os top 20, top 30, sabe? Ela tem condições disso, sim. Tanto a Jéssica e a Carol também fazendo bons jogos, né? Essa é o nosso objetivo, né? Sabemos que medalha é muito difícil. No masculino, a chance de briga por medalha é real, né? Nós temos o Hugo Calderano, que está há 3 anos aí entre os 10 do mundo, está lá entre o 6º e o 7º do ranking mundial, né? Jogando direto lá na Europa, treinando ali, né? O Gustavo Tsuboi. Quando você tem um atleta que está entre os 10 do mundo, chama, né, dá força para os atletas que vão competir com ele, né? No caso vão ser o Gustavo Tsuboi e o Eric e o Vitor Ishi, né? Então o Brasil acho que vai brigar por equipe, principalmente com o Hugo no individual. O que você acha, Hugo, que o Brasil ainda precisa para se aproximar dos países asiáticos no tênis de mesa, tanto no masculino quanto no feminino? E se já existem projetos, se você está participando e ajudando isso, nesses projetos, né? Agora como treinador do outro lado? Olha, mesmo antes da pandemia, vindo a pandemia mudou muita coisa, né? Com certeza atrapalhou, entre aspas, né? E eu sempre falo que a gente pode ficar chorando por causa disso, não. Tem que treinar, fazer o que for possível para quando entrar na mesa, não ficar pensando nisso. A CBTM tem feito alguns trabalhos, né, investindo em atleta jovem, levando eles para jogar e treinar na Europa. Já foram 2 grupos treinar na China também. Acho que esse é um caminho muito importante, né, dessa garotada treinar junto com esse pessoal, lá na China, lá na Europa. E não é só disputar campeonatos. Muita gente fala não disputa muitos torneios, mas não é só disputar torneios, tem que ir lá e ficar um período treinando com ele. Porque só jogando, muitas vezes você perde a primeira e segunda rodada, acabou. Agora, se você treina com esse pessoal, você vai adquirindo experiência de jogo, ritmo de jogo, aprendendo a jogar contra estilos diferentes, né? No feminino, a seleção adulta, a gente foi treinar no Japão, na China, vários países da Europa, sabe? E treinar, não é só competir. Então, acho que o Brasil... não é só o Brasil não que tem que brigar contra a China, é todos os outros países contra a China, né? E o Hugo é uma das respostas a isso, né? Tem um técnico exclusivo dele, que é o Jean René, total foco nele lá na Europa, e é por isso que ele, inclusive, já ganhou do número 1 no ranking mundial, que é o Fan Zhendong, né? Então, acho que esse é um dos caminhos. Você entende que você falou da massificação do treinamento
do tênis de mesa na China, né? É uma coisa massificante, é o primeiro esporte deles, né? E se a gente fizer um preâmbulo para futebol, o Brasil foi sempre um time imbatível, hoje não é mais. Né? Todo mundo evoluiu muito. Isso pode se aplicar ao tênis de mesa, ou seja, a China é o grande bicho-papão, mas a China pode, se as pessoas forem se adaptando, de repente treinando mesmo lá, elas podem mexer nisso? Então, eu acho difícil, viu, Ceará? Por quê? Teve uma época, na década de final de 80, começo de 90, a Suécia até conseguiu vencer a China, mas porque eles conseguiram 3 atletas excepcionais. Né? Agora, para você ter um outro país que forme 3 atletas excepcionais, né, para ganhar da China, vai ser muito difícil. Né? E por isso que eu falo, sempre é mérito da China por eles serem os imbatíveis. Porque eles realmente treinam muito também, né, escondem muita coisa. Mesmo você treinando com os chineses, eles não são bobos, não. Eles não deixam treinar com os principais por muito tempo. É lógico que de vez em quando eles batem bola, mas é porque eles também precisam, né, treinar com esses outros jogadores. Tanto é que lá na China, tem atletas ali com nível muito bom, mas sabem que não vai conseguir chegar no nível dos principais. Aí eles falam, agora você vai jogar como se fosse um alemão, aquele jogador alemão. Agora você vai jogar como se fosse um jogador sueco. Agora você vai jogar como parecido com o Hugo Calderano, para servir de sparring para os principais jogadores, sabe? Eles fazem isso. Por isso que é muito difícil. Isso é mais perfeito, né? Hugo, da sua época de jogador para hoje como treinador, né? Com relação aos clubes brasileiros, hoje você é técnico do Palmeiras, tanto feminino quanto masculino, né, que você comentou, aumentou os praticantes, aumentou o número de pessoas interessadas no tênis de mesa profissional, como é que é essa situação? Olha, eu vejo que aumentou sim, né, muito mais clubes, né, com federados, mais atletas participando, não só de ligas federadas, de atletas federados, como atletas não federados também. Existe uma liga, por exemplo, Liga Nipo, aqui do estado de São Paulo, e quando eles faziam uma edição por mês, né, dessa competição, tem edição que tem 1.000 inscritos nessas competições, sabe? No Campeonato Brasileiro de 2018, se eu não me engano, também teve um recorde de inscrições de 1.400 inscritos. Isso mostra o crescimento. É lógico, não vamos comparar com outras modalidades, mas assim, passo a passo a gente vai vendo que está evoluindo. E tem atletas, principalmente como o Hugo Calderano, a Bruna Takahashi, que se destacando hoje, né? Porque hoje também, né, o Breno, Ceará, o pessoal pode acompanhar melhor as competições, né, pelo YouTube, ver os campeões, são mais transmitidas também, vendo treinamentos. Pô, na minha época não tinha nem celular. Era muito difícil, né? Cara? Não tinha isso, cara. A gente tinha que estudar muitas vezes com as fotos que vinham nas revistas, sabe? E a gente foi ali na raça, né? Não que hoje o pessoal não treine muito, é claro que eles treinam, mas hoje eles têm muito mais facilidades que a gente tem. E é por isso que vem crescendo o interesse pelo esporte. Bom, Hugo, eu por enquanto estou muito feliz com o que você falou, né? E para mim foi uma honra pessoal, né? Muito grande. E eu quero te deixar um testemunho aqui que é interessante, né? A gente conversa com você, você é um grande campeão, né? Um grande atleta, um grande exemplo do país, um cara honrado, né? E o tênis de mesa, o famoso ping-pong para os pessoal do churrasco, ele é uma febre nacional. É incrível isso aí, gente, falar. Se não tem um lugar, uma casa que tenha 10 pessoas que não tem que não tem uma mesa de ping-pong. Não tem um clube onde todo mundo fica jogando ping-pong. Não tem uma disputa mais louca. Pô, é verdade o que eu tô falando ou não? Mas é verdade. Valendo uma cervejinha, valendo uma caipirinha. E eu acho difícil você perguntar para alguém, nem que não tenha em casa, se já jogou alguma vez ping-pong. Pode não ter jogado futebol, mas ping-pong já jogou. Cara, é um negócio incrível. Esse tênis de mesa é uma coisa muito louca, porque ele é uma febre nacional, né?
E nós temos em você, sempre tivemos, até no Cláudio também, e outros atletas de ponta, mas você que está aí como um exemplo para todos nós, porque você Obrigado. é um exemplo, por exemplo, para minha neta, você é um exemplo para ela, porque ela quer jogar igual os grandes, ela gosta demais, é um testemunho que eu estou te dando aqui. Ela só tem 10 anos e joga muito. Então, o que eu quero te falar é que foi uma honra muito grande eu poder ter você aqui no nosso podcast e poder passar tantas informações legais, tanta coisa nova sobre o tênis de mesa, né? Sem a gente cair num lugar comum de coisa técnica, mas falar de história, falar de projeções, falar de quem são os atletas brasileiros, falar de Olimpíada e principalmente da sua vitoriosa e gloriosa carreira. Muito obrigado de você estar aqui com a gente. Que é isso. É um prazer enorme falar com você, Luiz. Quando o Breno me falou, eu falei, Luiz Ceará. Depois que me toquei, Luiz Ceará, cara. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Como é que demorou tanto para cair a ficha? Porque assim, muitas vezes, é verdade, porque muitas vezes, principalmente na época que eu trabalhei com o Luciano do Vale na Bandeirantes, foram mais de 10 anos, muitas vezes nós fomos cobrir tênis de mesa. Sim, Na Globo eu fui cobrir tênis de mesa. Sim. E algumas vezes, né, não foram poucas, nós entrevistamos o Cláudio, entrevistamos você. Sim, né? se lembra. Então, e isso é uma coisa que eu guardo sempre. Fiquei muito honrado de poder falar com você. Obrigado, Luiz. Essas palavras suas, sabe, me deixam muito motivados e emocionados, é claro, porque você sabe, né, na nossa luta desde lá de trás, claro. que era muito realmente difícil, não que agora não seja difícil, mas era muito mais difícil, né? E sempre que precisarem de mim, quando eu estiver lá no Japão, lá nas Olimpíadas, precisarem então, falar comigo, é só, né, mandar uma mensagem aí que eu faço o que vocês precisarem para vocês mostrarem pro pessoal aí. Obrigado, viu, Breno? Obrigado. Você também, cara. Obrigado. Hugo, e para encerrar, eu queria que você falasse, já fizeram caricatura sua alguma vez ou não? Já fizeram. Então, a gente vai mandar uma caricatura especial para você. Opa, o Caricasson é um artista que faz caricaturas para todos os nossos entrevistados. Então, a gente vai fazer uma caricatura especial, mandar para você. Opa! E você gosta de café? Gosto. Então, vamos mandar para você também o café da Serra da Canastra, que é um café gourmet especial do nosso patrocinador. A gente vai mandar para você saborear aí. Legal. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, cara. Um abraço. Feliz. Obrigado, hein? Obrigado pela atenção. Boa sorte lá nas Olimpíadas. Valeu. Obrigado. Abração. Um abraço. Outro. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. E aí, tudo bem? Fala, Luiz. E aí, tudo bom? Fala, Hugo. E aí? Faz tempo, hein, cara? Ô, louco. Faz tempo que eu não te vejo. Nossa. Só que eu não tô enxergando ele, viu, Breno? Você não tá? Eu tô vendo ele perfeito aqui. Eu não tô vendo. Agora você tá vendo Agora ele? Sim. Agora eu estou vendo o professor Hugo Yama. Que isso. E aí, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tá, tudo jóia. Indo, né? Indo, né? Indo, né? Você tá com 50 aí? 2, acabei de fazer 52. 52, já tomou vacina? Ainda não, né? Tomei. A gente tomou. Por a causa gente do tá indo esporte. para as Olimpíadas, né? É por causa da Olimpíada, né? Todo mundo tomou já. Beleza. Vamos lá então, Brenão? Vamos lá, vamos começar. Então vamos. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.